O capítulo 13 do segundo livro dos Reis trata sobre o reinado de Jeoacás, rei de Israel, e também trata sobre o reinado de Jeoás, rei de Israel igualmente. Vamos lá então, capítulo 13, segundo livro dos Reis. No 23º ano do reinado de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, Jeoacás, filho de Jeú, tornou-se rei de Israel em Samaria, e reinou 17 anos. Ele fez o que o Senhor reprova, seguindo os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, levar a Israel a cometer e não se afastou. Ele fez o que o Senhor reprova, seguindo os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, levar Israel a cometer e não se afastou deles. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel e por longo tempo ele os manteve sob o poder de Hazael, rei da Síria, e de seu filho Ben-Hadad. Então Jeoacás buscou o favor do Senhor e este o atendeu, pois viu quanto o rei da Síria oprimia Israel. O Senhor providenciou um libertador para Israel, que escapou do poder da Síria. Assim os israelitas moraram em suas casas como anteriormente, mas continuaram a praticar os pecados que a dinastia de Jeroboão havia levado Israel a cometer, permanecendo neles, inclusive o poste sagrado permanecia em pé em Samaria, que era um poste de idolatria. De todo o exército de Joacás só restaram 50 cavaleiros, 10 carros de guerra e 10.000 soldados de infantaria, pois o rei da Síria havia destruído a maior parte, reduzindo-a a pó. Os demais acontecimentos do reinado de Joacás, os seus atos e tudo que realizou estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Jeoacás descansou com os seus antepassados e foi sepultado em Samaria. Seu filho Jeoás foi o seu sucessor. Bom, então esta foi a história sobre o reinado de Jeoacás, rei de Israel. Agora a história sobre o reinado de Jeoás, rei de Israel. No 37º ano do reinado de Jeoás, rei de Judá, Jeoás, filho de Jeoacás, tornou-se rei de Israel em Samaria, e reinou 16 anos. Ele fez o que o Senhor reprova e não se desviou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que levara Israel a cometer. Antes permaneceu neles. Os demais acontecimentos do reinado de Jeoás, os seus atos e suas realizações, inclusive sua guerra contra Amazias, rei de Judá, estão escritos no livro dos registros históricos dos reis de Israel. Ou seja, não é esse livro aqui, né? Outro. Jeoás descansou com seus antepassados e Jeroboão o sucedeu no trono. Jeoás foi sepultado com os reis de Israel em Samaria. Ora, Eliseu, ainda estamos na época do profeta Eliseu. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Veja como profetas também, além de morrerem, sofrem, né? Por doenças. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e, curvado sobre ele, chorou, gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas. E ele assim fez. Pegue o arco em suas mãos, disse o rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei. Ele disse: abra a janela que dá para leste e atire. O rei o fez. E Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afec. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes, assim iria derrotar a Síria e destruir completamente. Mas agora você a vencerá somente 3 vezes. Então Eliseu morreu e foi sepultado. Ora, tropas moabitas costumavam entrar no país a cada primavera. Certa vez, alguns israelitas sepultavam um homem, viram de repente uma dessas tropas. Então, vou ler isso aqui de volta, que essa história é interessante. Ora, tropas moabitas costumavam entrar no país a cada primavera. Certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram de repente uma dessas tropas. Então jogaram o corpo do homem no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o cadáver encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou. Que doideira, né, cara? Pra você ver que quando Deus usa as pessoas, não é exatamente a pessoa física, né, dela. Porque ali não existia mais nada, Eliseu, a não ser os ossos, né? Mas sim a obediência, né? Que louco, né? Hazael, rei da Síria, oprimiu os israelitas durante todo o reinado de Jeoacás. Mas o Senhor foi bondoso para com eles, teve compaixão e mostrou preocupação por eles por causa de sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Até hoje ele não se dispôs a destruí-los ou eliminá-los de sua presença. E Hazael, rei da Síria, morreu, e seu filho Ben-Hadad foi o seu sucessor. Então Jeoás, filho de Jeoacás, conquistou de Ben-Hadad, filho de Hazael, as cidades em que combate Hazael, que em combate Israel havia tomado de seu pai Jeoacás. 3 vezes Joás o venceu e assim reconquistou aquelas cidades israelitas. É isso? Ah, beleza, então.
finalizei o capítulo 13 do segundo livro dos Reis. Lembrando, nesse canal eu estou gravando todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse, e eu já fiz isso para Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel e 1º livro dos Reis. Estou atualmente no segundo livro dos Reis, também já gravei Apocalipse, que é o último livro. No próximo vídeo, capítulo 14 do segundo livro dos Reis. No vídeo anterior, capítulo 12 do segundo livro dos Reis, que deixarei aqui no final. Valeu! O capítulo 13 do segundo livro dos Reis trata sobre o reinado de Jeoacás, rei de Israel, e também trata sobre o reinado de Jeoás, rei de Israel igualmente. Vamos lá então, capítulo 13, segundo livro dos Reis. No 23º ano do reinado de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, Jeoacás, filho de Jeú, tornou-se rei de Israel em Samaria, e reinou 17 anos. Ele fez o que o Senhor reprova, seguindo os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, levar a Israel a cometer e não se afastou... Ele fez o que o Senhor reprova, seguindo os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, levar Israel a cometer e não se afastou deles. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e por longo tempo ele os manteve sob o poder de Hazael, rei da Síria, e de seu filho Ben-Hadad. Então Jeoacás buscou o favor do Senhor, e este o atendeu, pois viu quanto o rei da Síria oprimia Israel. O Senhor providenciou um libertador para Israel, que escapou do poder da Síria. Assim os israelitas moraram em suas casas como anteriormente, mas continuaram a praticar os pecados que a dinastia de Jeroboão havia levado Israel a cometer, permanecendo neles, inclusive o poste sagrado permanecia em pé em Samaria, que era um poste de idolatria. De todo o exército de Joacás só restaram 50 cavaleiros, 10 carros de guerra e 10.000 soldados de infantaria, pois o rei da Síria havia destruído a maior parte, reduzindo-a a pó. Os demais acontecimentos do reinado de Jeoacás, os seus atos e tudo que realizou estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Jeoacás descansou com os seus antepassados e foi sepultado em Samaria. Seu filho Jeoás foi o seu sucessor. Bom, então esta foi a história sobre o reinado de Jeoacás, rei de Israel. Agora a história sobre o reinado de Jeoás, rei de Israel. No 37º ano do reinado de Jeoás, rei de Judá, Jeoás, filho de Jeoacás, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 16 anos. Ele fez o que o Senhor reprova e não se desviou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que levara Israel a cometer. Antes permaneceu neles. Os demais acontecimentos do reinado de Jeoás, os seus atos e suas realizações, inclusive sua guerra contra Amazias, rei de Judá, estão escritos no livro dos registros históricos dos reis de Israel. Ou seja, não é esse livro aqui, né? Outro. Jeoás descansou com os seus antepassados e Jeroboão o sucedeu no trono. Jeoás foi sepultado com os reis de Israel em Samaria. Ora, Eliseu, ainda estamos na época do profeta Eliseu. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Veja como profetas também, além de morrerem, sofrem, né, por doenças. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e, curvado sobre ele, chorou, gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas. E ele assim fez. Pegue o arco em suas mãos, disse o rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei. Ele disse: abra a janela que dá para leste e atire. O rei o fez. E Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afec. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes, assim iria derrotar a Síria e destruir completamente. Mas agora você a vencerá somente 3 vezes. Então Eliseu morreu e foi sepultado. Ora, tropas moabitas costumavam entrar no país a cada primavera. Certa vez, alguns israelitas sepultavam um homem, viram de repente uma dessas tropas. Então, vou ler isso aqui de volta, que essa história é interessante. Ora, tropas moabitas costumavam entrar no país a cada primavera. Certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram de repente uma dessas tropas. Então jogaram o corpo do homem no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o cadáver encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou. Que doideira, né, cara? Para você ver que quando Deus usa as pessoas, não é exatamente a pessoa física, né, dela. Porque ali não existia mais nada, Eliseu, a não ser os ossos, né? Mas sim a obediência, né? Que louco, né? Hazael, rei da Síria, oprimiu os israelitas durante todo o reinado de Jeoacás. Mas o Senhor foi bondoso para com eles, teve compaixão e mostrou preocupação por eles por causa de sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Até hoje ele não se dispôs a destruí-los ou eliminá-los de sua presença. E Hazael, rei da Síria, morreu,
e seu filho Ben-Hadad foi o seu sucessor. Então Jeoás, filho de Joacás, conquistou de Ben-Hadad, filho de Hazael, as cidades em que combate Hazael, que em combate Israel havia tomado de seu pai Jeoacás. 3 vezes Joás o venceu e assim reconquistou aquelas cidades israelitas. É isso? Ah, beleza, então. Finalizei o capítulo 13 do segundo livro dos Reis. Lembrando, nesse canal eu estou gravando todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Eu já fiz isso para Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel e 1º livro dos Reis. Estou atualmente no segundo livro dos Reis. Também já gravei Apocalipse, que é o último livro. No próximo vídeo, capítulo 14 do segundo livro dos Reis. No vídeo anterior, capítulo 12 do segundo livro dos Reis, que deixarei aqui no final. Valeu! O capítulo 13 do segundo livro dos Reis trata sobre o reinado de Jeoacás, rei de Israel, e também trata sobre o reinado de Jeoás, rei de Israel, igualmente. Vamos lá então, capítulo 13, segundo livro dos Reis. No 23º ano do reinado de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, Jeoacás, filho de Jeú, tornou-se rei de Israel em Samaria, e reinou 17 anos. Ele fez o que o Senhor reprova, seguindo os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, levar a Israel a cometer e não se afastou. Ele fez o que o Senhor reprova, seguindo os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, levar Israel a cometer e não se afastou deles. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel e por longo tempo ele os manteve sob o poder de Hazael, rei da Síria, e de seu filho Ben-Hadad. Então Jeoacás buscou o favor do Senhor e este o atendeu, pois viu quanto o rei da Síria oprimia Israel. O Senhor providenciou um libertador para Israel, que escapou do poder da Síria. Assim os israelitas moraram em suas casas como anteriormente, mas continuaram a praticar os pecados que a dinastia de Jeroboão havia levado Israel a cometer, permanecendo neles, inclusive o poste sagrado permanecia em pé em Samaria, que era um poste de idolatria. De todo o exército de Joacás só restaram 50 cavaleiros, 10 carros de guerra e 10.000 soldados de infantaria, pois o rei da Síria havia destruído a maior parte, reduzindo-a a pó. Os demais acontecimentos do reinado de Jeoacás, os seus atos e tudo que realizou estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Jeoacás descansou com os seus antepassados e foi sepultado em Samaria. Seu filho Jeoás foi o seu sucessor. Bom, então esta foi a história sobre o reinado de Jeoacás, rei de Israel. Agora a história sobre o reinado de Jeoás, rei de Israel. No 37º ano do reinado de Jeoás, rei de Judá, Jeoás, filho de Jeoacás, tornou-se rei de Israel em Samaria, e reinou 16 anos. Ele fez o que o Senhor reprova e não se desviou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que levara Israel a cometer. Antes permaneceu neles. Os demais acontecimentos do reinado de Jeoás, os seus atos e suas realizações, inclusive sua guerra contra Amazias, rei de Judá, estão escritos no livro dos registros históricos dos reis de Israel. Ou seja, não é esse livro aqui, né? Outro. Jeoás descansou com seus antepassados e Jeroboão o sucedeu no trono. Jeoás foi sepultado com os reis de Israel em Samaria. Ora, Eliseu, ainda estamos na época do profeta Eliseu. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Veja como profetas também, além de morrerem, sofrem, né? Por doenças. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e, curvado sobre ele, chorou, gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas. E ele assim fez. Pegue o arco em suas mãos, disse o rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei. Ele disse: abra a janela que dá para leste e atire. O rei o fez. E Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afec. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes, assim iria derrotar a Síria e destruir completamente. Mas agora você a vencerá somente 3 vezes. Então Eliseu morreu e foi sepultado. Ora, tropas moabitas costumavam entrar no país a cada primavera. Certa vez, alguns israelitas sepultavam um homem, viram de repente uma dessas tropas. Então, vou ler isso aqui de volta, que essa história é interessante. Ora, tropas moabitas costumavam entrar no país a cada primavera. Certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram de repente uma dessas tropas. Então jogaram o corpo do homem no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o cadáver encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou. Que doideira, né, cara? Pra você ver que quando Deus usa as pessoas,
não é exatamente a pessoa física, né, dela, porque ali não existia mais nada, Eliseu, a não ser os ossos, né, mas sim a obediência. Que louco, né? Hazael, rei da Síria, oprimiu os israelitas durante todo o reinado de Jeoacás. Mas o Senhor foi bondoso para com eles, teve compaixão e mostrou preocupação por eles por causa de sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Até hoje ele não se dispôs a destruí-los ou eliminá-los de sua presença. E Hazael, rei da Síria, morreu, e seu filho Ben-Hadad foi o seu sucessor. Então Jeoás, filho de Jeoacás, conquistou de Ben-Hadad, filho de Hazael, as cidades em que combate Hazael, que em combate Israel havia tomado de seu pai Jeoacás. 3 vezes Joás o venceu e assim reconquistou aquelas cidades israelitas. É isso? Ah, beleza, então. Finalizei o capítulo 13 do segundo livro dos Reis. Lembrando, nesse canal eu estou gravando todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E eu já fiz isso para Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel e 1º livro dos Reis. Estou atualmente no segundo livro dos Reis. Também já gravei Apocalipse, que é o último livro. No próximo vídeo, capítulo 14 do segundo livro dos Reis. No vídeo anterior, capítulo 12 do segundo livro dos Reis, que deixarei aqui no final. Valeu! O capítulo 13 do segundo livro dos Reis trata sobre o reinado de Jeoacás, rei de Israel, e também trata sobre o reinado de Jeoás, rei de Israel, igualmente. Vamos lá então, capítulo 13, segundo livro dos Reis. No 23º ano do reinado de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, Jeoacás, filho de Jeú, tornou-se rei de Israel em Samaria, e reinou 17 anos. Ele fez o que o Senhor reprova, seguindo os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, levar a Israel a cometer e não se afastou. Ele fez o que o Senhor reprova, seguindo os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, levar Israel a cometer e não se afastou deles. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel e por longo tempo ele os manteve sob o poder de Hazael, rei da Síria, e de seu filho Ben-Hadad. Então Jeoacás buscou o favor do Senhor e este o atendeu, pois viu quanto o rei da Síria oprimia Israel. O Senhor providenciou um libertador para Israel, que escapou do poder da Síria. Assim os israelitas moraram em suas casas como anteriormente, mas continuaram a praticar os pecados que a dinastia de Jeroboão havia levado Israel a cometer, permanecendo neles, inclusive o poste sagrado permanecia em pé em Samaria, que era um poste de idolatria. De todo o exército de Joacás só restaram 50 cavaleiros, 10 carros de guerra e 10.000 soldados de infantaria, pois o rei da Síria havia destruído a maior parte, reduzindo-a a pó. Os demais acontecimentos do reinado de Jeoacás, os seus atos e tudo o que realizou estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Jeoacás descansou com os seus antepassados e foi sepultado em Samaria. Seu filho Jeoás foi o seu sucessor. Bom, então esta foi a história sobre o reinado de Jeoacás, rei de Israel. Agora a história sobre o reinado de Jeoás, rei de Israel. No 37º ano do reinado de Jeoás, rei de Judá, Jeoás, filho de Jeoacás, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 16 anos. Ele fez o que o Senhor reprova e não se desviou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que levara Israel a cometer. Antes permaneceu neles. Os demais acontecimentos do reinado de Jeoás, os seus atos e suas realizações, inclusive sua guerra contra Amazias, rei de Judá, estão escritos no livro dos registros históricos dos reis de Israel. Ou seja, não é esse livro aqui, né? Outro. Jeoás descansou com seus antepassados e Jeroboão o sucedeu no trono. Jeoás foi sepultado com os reis de Israel em Samaria. Ora, ainda estamos na época do profeta Eliseu. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Veja como profetas também, além de morrerem, sofrem, né, por doenças. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e, curvado sobre ele, chorou, gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas. E ele assim fez. Pegue o arco em suas mãos, disse o rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei. Ele disse: abra a janela que dá para leste e atire. O rei o fez. E Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afec. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes, assim iria derrotar a Síria e destruir completamente. Mas agora você a vencerá somente 3 vezes. Então Eliseu morreu e foi sepultado. Ora, tropas moabitas costumavam entrar no país a cada primavera. Certa vez, alguns israelitas sepultavam um homem, viram de repente uma dessas tropas. Então, vou ler isso aqui de volta, que essa história é interessante. Ora, tropas moabitas costumavam entrar no país a cada primavera.
Certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram de repente uma dessas tropas. Então jogaram o corpo do homem no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o cadáver encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou. Que doideira, né, cara? Para você ver que quando Deus usa as pessoas, não é exatamente a pessoa física, né, dela. Porque ali não existia mais nada, Eliseu, a não ser os ossos, né? Mas sim a obediência, né? Que louco, né? Hazael, rei da Síria, oprimiu os israelitas durante todo o reinado de Joacás. Mas o Senhor foi bondoso para com eles, teve compaixão e mostrou preocupação por eles por causa de sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Até hoje ele não se dispôs a destruí-los ou eliminá-los de sua presença. E Hazael, rei da Síria, morreu, e seu filho Ben-Hadad foi o seu sucessor. Então Jeoás, filho de Joacás, conquistou de Ben-Hadad, filho de Hazael, as cidades em que combate Hazael, que em combate Israel havia tomado de seu pai Jeoacás. 3 vezes Joás o venceu e assim reconquistou aquelas cidades israelitas. É isso? Beleza, então. Finalizei o capítulo 13 do segundo livro dos Reis. Lembrando, nesse canal eu estou gravando todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Eu já fiz isso para Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel e 1º livro dos Reis. Estou atualmente no segundo livro dos Reis. Também já gravei Apocalipse, que é o último livro. No próximo vídeo, capítulo 14 do segundo livro dos Reis. No vídeo anterior, capítulo 12 do segundo livro dos Reis, que deixarei aqui no final. Valeu! O capítulo 13 do segundo livro dos Reis trata sobre o reinado de Jeoacás, rei de Israel, e também trata sobre o reinado de Jeoás, rei de Israel, igualmente. Vamos lá então, capítulo 13, segundo livro dos Reis. No 23º ano do reinado de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, Jeoacás, filho de Jeú, tornou-se rei de Israel em Samaria, e reinou 17 anos. Ele fez o que o Senhor reprova, seguindo os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, levar a Israel a cometer e não se afastou. Ele fez o que o Senhor reprova, seguindo os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, levar Israel a cometer e não se afastou deles. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel e por longo tempo ele os manteve sob o poder de Hazael, rei da Síria, e de seu filho Ben-Hadad. Então Jeoacás buscou o favor do Senhor e este o atendeu, pois viu quanto o rei da Síria oprimia Israel. O Senhor providenciou um libertador para Israel, que escapou do poder da Síria. Assim os israelitas moraram em suas casas como anteriormente, mas continuaram a praticar os pecados que a dinastia de Jeroboão havia levado Israel a cometer, permanecendo neles, inclusive o poste sagrado permanecia em pé em Samaria, que era um poste de idolatria. De todo o exército de Joacás só restaram 50 cavaleiros, 10 carros de guerra e 10.000 soldados de infantaria, pois o rei da Síria havia destruído a maior parte, reduzindo-a a pó. Os demais acontecimentos do reinado de Jeoacás, os seus atos e tudo que realizou estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Jeoacás descansou com os seus antepassados e foi sepultado em Samaria. Seu filho Jeoás foi o seu sucessor. Bom, então esta foi a história sobre o reinado de Jeoacás, rei de Israel. Agora a história sobre o reinado de Jeoás, rei de Israel. No 37º ano do reinado de Jeoás, rei de Judá, Jeoás, filho de Jeoacás, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 16 anos. Ele fez o que o Senhor reprova e não se desviou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que levara Israel a cometer. Antes permaneceu neles. Os demais acontecimentos do reinado de Jeoás, os seus atos e suas realizações, inclusive sua guerra contra Amazias, rei de Judá, estão escritos no livro dos registros históricos dos reis de Israel. Ou seja, não é esse livro aqui, né? Outro. Jeoás descansou com os seus antepassados e Jeroboão o sucedeu no trono. Jeoás foi sepultado com os reis de Israel em Samaria. Ora, Eliseu, ainda estamos na época do profeta Eliseu. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Veja como profetas também, além de morrerem, sofrem, né, por doenças. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e, curvado sobre ele, chorou, gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas. E ele assim fez. Pegue o arco em suas mãos, disse o rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei. Ele disse: abra a janela que dá para leste e atire. O rei o fez. E Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afec. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes, assim iria derrotar a Síria.
e destruir completamente. Mas agora você a vencerá somente 3 vezes. Então Eliseu morreu e foi sepultado. Ora, tropas moabitas costumavam entrar no país a cada primavera. Certa vez, alguns israelitas sepultavam um homem, viram de repente uma dessas tropas. Então, peraí, vou ler isso aqui de volta, que essa história é interessante. Ora, tropas moabitas costumavam entrar no país a cada primavera. Certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram de repente uma dessas tropas. Então jogaram o corpo do homem no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o cadáver encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou. Que doideira, né, cara? Para você ver que quando Deus usa as pessoas, não é exatamente a pessoa física, né, dela. Porque ali não existia mais nada de Eliseu, a não ser os ossos, né? Mas sim a obediência, né? Que louco, né? Hazael, rei da Síria, oprimiu os israelitas durante todo o reinado de Joacás. Mas o Senhor foi bondoso para com eles, teve compaixão e mostrou preocupação por eles por causa de sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Até hoje ele não se dispôs a destruí-los ou eliminá-los de sua presença. E Hazael, rei da Síria, morreu, e seu filho Ben-Hadad foi o seu sucessor. Então Jeoás, filho de Joacás, conquistou de Ben-Hadad, filho de Hazael, as cidades em que combate Hazael, que em combate Israel havia tomado de seu pai Jeoacás. 3 vezes Joás o venceu e assim reconquistou aquelas cidades israelitas. É isso? Ah, beleza, então. Finalizei o capítulo 13 do segundo livro dos Reis. Lembrando, nesse canal eu estou gravando todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E eu já fiz isso para Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel e 1º livro dos Reis. Estou atualmente no segundo livro dos Reis. Também já gravei Apocalipse, que é o último livro. No próximo vídeo, capítulo 14 do segundo livro dos Reis. No vídeo anterior, capítulo 12 do segundo livro dos Reis, que deixarei aqui no final. Valeu!